Olá amigos, está começando mais um episódio do podcast que é Júnior no mundo da podosfera, mas que promete, hein? Bom, vou aproveitar para pedir para você se inscrever em nosso canal, deixar o teu like, acionar o sininho, seguir a gente nas redes sociais e principalmente compartilhar esse podcast com os teus amigos nos grupos do WhatsApp e Facebook. Como muitos já sabem, eu sou músico e entusiasta da cena local curitibana. Em 2020 eu fiz uma série de entrevistas, bate-papos, com músicos locais. E para essa série eu dei o nome de Live Music CWB. Logo depois veio a ideia de misturar minhas duas paixões, que são a música e a bicicleta. Por isso, dei início ao Pedal com Bike. Eu vou disponibilizar aqui no nosso podcast algumas dessas entrevistas, começando hoje com um cara pra lá de especial chamado Ney Rangel. O Ney é professor de música e músico profissional e, adivinha só, também é ciclista. Pois é, mais um que foi encantado por nossa amiga magrela de todos os dias. Inclusive ele tem feito alguns vídeos que ele mesmo deu o nome de pedal instrumental. São vídeos dele fazendo seus pedais por aí com uma música no fundo, só que tem um detalhe. A música é de autoria dele mesmo, vale a pena conferir. Procura lá nas redes sociais do Ney. Fica ligado que ele tem histórias muito bacanas para contar pra gente. Decorange, a melhor opção em papéis de parede em Curitiba e região. Ligue agora e peça um orçamento grátis. 41 99129 2315. Decorange, decorando os seus sonhos. Pedalare la mattina con in faccia l'aria settembrina. Tudo bem, é um prazerzaço estar aqui contigo, receber você aqui como meu convidado. É uma honra. Opa, a honra é toda minha, cara. Que prazer. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer. Primeiro, falar do que a gente gosta de fazer, né? Depois apoiar projetos lindos como esse teu projeto aí. Para mim é um prazer, uma honra e tanto. Bem, seguinte então, vamos lá. Eu costumo começar com 3 perguntas básicas, tá? Que são perguntas que você não pode gaguejar, não pode errar para começar o nosso jogo aqui, beleza? Legal, que é, legal. Qual o teu nome, qual a tua idade e o que você faz? Legal. Meu nome é Jodinei. Pouca gente sabe disso, porque é uma junção do nome do meu pai com o nome da minha mãe. Meu pai é José Carlos, minha mãe é Edneia. Olha só. Eles fizeram essa junção, mas desde criança eles e a minha família toda, meus tios, me chamavam de Ney. A minha mãe, quando chamava de Jodinei, era porque o bicho ia pegar. Então eu acabo, não só por uma questão de não gostar do meu nome, mas porque eu me conheço mais como Ney do que como Jodinei. Então, Sei bem. eu acabei adotando. Então é Jodinei Antunes, que é o sobrenome da minha mãe, Rangel, que é o sobrenome do meu pai. Então eu uso Ney Rangel desde que eu comecei a trabalhar como profissional. Eu amanhã estarei completando 47 anos. Né? Aê! Internacional do Rock and Roll. Eu nasci numa sexta-feira 13, Dia Internacional do Rock and Roll. Caramba! Só podia dar coisa boa, né? É isso aí. Então amanhã eu estou completando 47 anos. Eu, além de músico, eu trabalho como educador musical. Eu sou formado em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná. Foi uma guinada que eu dei na carreira em 2010, começando a trabalhar com crianças, né? Então eu trabalho também como educador musical. Sou professor regente numa escola de Fundamental 1, onde eu trabalho com crianças de 5 a 10 anos.
E só que o conteúdo que eu trabalho com elas é música. Que legal, cara. Eu acompanho você na internet já faz algum tempo e vejo algumas postagens tuas lá do teu trabalho com as crianças. Eu acho fantástico isso, cara. Eu acho que isso tinha que ter na educação pública básica, né? Tinha que ter isso. Na última live eu ainda comentei sobre esse tema, sobre educação pública, né? A falta que faz a música na educação pública para todo mundo ter acesso, né, cara? É verdade. Ney, olha só. Feito isso, respondido as 3 perguntas, o resto é conhecimentos gerais, como eu costumo dizer. Deixa a vida me levar agora. Ney, vamos lá, Ney. Me diga uma coisa, cara. Como é que foi o teu lance aí? Como começou na música, cara? Fala pra gente aí, quem que é o Ney, né, cara? Começou quando? Tocando o quê? Fazendo o quê? Aonde? Que eu tô ligado que você não é curitibano, né, cara? Não, não. Então. Eu sou natural de São Gonçalo, uma cidade no Rio de Janeiro, ali vizinha Niterói. Eu comecei a tocar na igreja. Meu primeiro contato com a música foi nos ensaios de coral. Eu ia, né, para acompanhar minha mãe, meus pais gostam de música, né? Eu sou, assim, na família, o único músico profissional. Mas a minha família sempre gostou muito de música, né? Eu tenho, assim, a história do meu pai, que meu avô paterno morreu a ter essa vivência na minha memória, né? Travou você aqui para mim, tá me ouvindo aí? Eu tô te ouvindo, deu uma ralentada aí, mas parece que voltou. Então tá. Então eu comecei a tocar na igreja, né? O primeiro instrumento que eu tive contato era uma espécie de um violão de brinquedo que meu pai comprou para mim, que parecia um cavaquinho, mas tinha 4 cordas, mas era um violãozinho de madeira. E meu pai viu que eu comecei a tocar as melodias de ouvido naquele violãozinho, nem afinava direito. Então ele viu que eu tinha jeito para música e ele acabou comprando um violão para mim. Eu comecei a estudar violão. Eu não gostava muito do violão, mas era o instrumento que eu tinha em mãos para começar a estudar. E comecei a tocar na igreja, assim, acho que eu comecei a tocar violão na igreja com 9, 10 anos. E até o dia que na igreja que eu frequentava com meus pais, chegou um instrumento novo, que era o contrabaixo elétrico. E quando eu pluguei aquele cara lá, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, no máximo 14. Quando eu pluguei aquele cara num amplificador, que nem era um amplificador de baixo, que eu senti o grave, eu falei, nossa, é isso que eu quero. E aí eu comecei a tocar o baixo elétrico, né, na igreja. Em 91 eu comecei a trabalhar como profissional, foi o primeiro trabalho profissional que eu fiz. Em 1991, comecei a trabalhar no meio... Opa, acho que deu mais uma travadinha aí. Tá aí comigo? Deu uma travada. Eu tô te ouvindo, igual aquela hora, deu uma ralentada, mas parece que voltou. Beleza. Então, em 1991, comecei a trabalhar como profissional, comecei a trabalhar lá no Rio de Janeiro, em Niterói, na verdade, para ser mais exato. Comecei a trabalhar no meio gospel, né? E depois eu fui ampliando os horizontes na questão da música e daí fui até hoje. Estou aí tocando, trabalhando, gravando e vamos embora. Não parou mais, então, cara. E sempre no baixo elétrico, sempre no contrabaixo, Ney. Sempre contrabaixo elétrico. Eu, como profissional, sempre trabalhei com baixo elétrico. Obviamente que com as crianças eu trabalho com violão, trabalho com bateria, piano, ukulele, que são outros instrumentos que eu toco um pouquinho também. Mas cantando, né? Com eles tem que cantar. Mas eu trabalho como músico, o meu instrumento é o baixo elétrico. Certo. Que legal, cara. Ney, olha só, você, nesse tempo todo de carreira, digamos aí, né, de estrada, você trabalhou um tempo no meio gospel,
lá no Rio de Janeiro, você falou. E quando você lá você já começou a trabalhar com outros ramos da música, do secular e tal? Ou foi aqui em Curitiba? Como é que foi isso aí? Já comecei lá. É, quem trabalha com música, eu trabalhei muito tempo só com. Eu continuo trabalhando com música, porque eu ensino música, mas eu não tinha um fixo, né? Aham. Então, você tem que diversificar. Então, eu comecei trabalhando só como músico, apesar de começar trabalhando como músico, fazendo trabalhos profissionais. Eu ainda era solteiro, mas eu já fazia, eu tinha que fazer outros trabalhos paralelos para... Trabalhava também, meu pai é comerciante, então também trabalhava no comércio do meu pai para complementar a renda. E depois que eu fui trabalhar só com música, eu comecei a dar aula também de contrabaixo elétrico e violão. Então, e aí nessa época que você depende mais da grana que vem da música, você tem que diversificar bastante. Então, nessa época, eu comecei a fazer outros trabalhos. Lá no Rio ainda fiz bastante banda de pagode, fiz banda de forró, fiz baile, fiz MPB, bossa nova, fui atacando de tudo. Eu trabalhava com gospel também. Aham. Gravação era um pouco menos, porque era uma época que era difícil entrar assim, em estúdio, mas gravava também alguma coisa. E acabei consolidando a carreira depois que vim para Curitiba em 2001, né? Aí aqui em Curitiba, na época, eu e a minha esposa, tinha minha filha pequena, a gente decidiu sair do Rio de Janeiro. Então tinha a possibilidade de eu ir para Inglaterra, e que não deu certo, e acabamos vindo para Curitiba arriscar, e falamos, vamos tentar uns 2 anos, e acabei ficando, e a coisa, graças a Deus, se consolidou e deu certo, e aí eu estou até hoje. Para nossa sorte, né, cara? Posso dizer isso. Ter você aqui com a gente aqui, cara, eu particularmente sou um fãzaço do teu trabalho, né, cara? Te acompanho aí de um tempinho já, né? Como contrabaixista, né, e tal, aquele negócio todo. E admiro muito. Olha só, cara, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é em relação a uma curiosidade que, para quem é músico, é algo muito significante. Você estudou com Arthur Maia, cara. Como é que foi isso? Cara, o Arthur, em primeiro lugar, sempre fui um fã de carteirinha do Arthur, né, cara? Então, e o Arthur, claro, ele morava em Niterói, morreu, inclusive, em Niterói. Foi secretário de Educação de Niterói alguns anos atrás. E eu, nesse caminho aí de estudar o baixo elétrico, foi numa época bem diferente de hoje em dia, né? Porque eu lembro, por exemplo, o slap, né? Quando eu ouvi primeiro o slap numa gravação, eu não tinha ideia de como era feito aquilo. Não tinha internet, não tinha vídeos, era muito difícil. Você tinha que ir num lugar para ver o cara tocando, né? claro. Então, era um outro tempo. E tinha poucos baixistas ensinando também, né? Então, quando eu comecei a me decidir pelo baixo, eu fui estudar num conservatório de música. E depois que eu estava estudando um tempo lá, eu até lembro isso, essa é uma história que eu lembro com carinho. O meu professor de baixo elétrico, um dia, eu estava lá já há alguns meses, ele me chamou, o Léo, ele falou, cara, vou te falar um negócio aqui, me chamou na manha, cara, eu não sou baixista, cara, eu sou violonista, cara, eu toco violão clássico. Cara, tudo que eu passo para você fazer, você chega na outra semana fazendo melhor do que eu. E não era que eu era muito bom, é porque eu queria muito, né? E eu levava a sério. Então ele falou, cara, procura um baixista para você fazer aula, cara. Acho que vai ser mais lance. E foi uma dica legal, porque eu não sabia que ele não era baixista, para mim ele era baixista. E aí eu comecei a procurar baixistas para fazer aula, cheguei a caminhar em um e outro baixista e fui evoluindo. Mas eram músicos, bons músicos, mas que tinham pouca estrutura teórica, assim, não teórica, didática, para ensinar.
E aí eu acabei começando a trabalhar já como profissional com aquilo que eu sabia. Claro. E um dia, e fã do Arthur, né, cara? Arthur Maia e Nico Assunção, lá no Rio tinha muito baixista bom. Tem, né, até hoje, né? Sim. Mas esses dois eu era fã de carteirinha. E um dia eu fui, a minha irmã fazia aula numa escola, e eu fiquei amigo do baterista porque a gente começou a fazer, minha irmã fazia aula de canto, né? Ela trabalhou como back vocal também, um tempo. E eu falei para ele, cara, eu quero estudar baixo, a gente estava tocando junto, né? Aham. E, cara, me indica um baixista legal. Ele falou, cara, eu vou te dar um telefone aqui. E ele anotou num papel, estava escrito lá Arthur Maia. Eu falei, cara, Puxa tá vida. com a minha cara, né, velho? Ele, não, cara, liga para ele, pode ligar, disse que foi eu que passei o telefone dele para você. E eu liguei para o Arthur. O Arthur era uma pessoa assim de um carisma e uma simpatia, uma alegria assim, que ele era aquilo ali. Então já de pronto ele falou, vem aqui, cara, vamos trocar uma ideia. Na época eu tinha 17 anos. E eu fui na casa dele e ele falou, toca aí e tal. E a gente trocou uma ideia. Ele falou, cara, a primeira coisa que você tem que fazer, troca esse baixo teu não é legal. Então ali já começou, já no primeiro contato a aula. E eu comecei a fazer aula com o Arthur assim, desse jeito. O Arthur também não era uma pessoa que tinha um método didático de aula, assim, muito começo, meio e fim, mas ele simplificava tudo que ele fazia, na hora dele explicar, entende? Aham. Então, eu fiz aula com o Arthur há uns 3 anos, assim, não direto, porque ele viajava muito, fazia turnê, tocava com todo mundo, gravava para todo mundo. Era Sim. aí a época do auge do Arthur, né, da carreira dele, talvez. Mas eu fiz aí, um período de 3 anos, 3 anos e meio, eu fiquei frequentando a casa do Arthur, fazendo aula, a gente fazia aulas avulsas. E foi, sem dúvida, o grande divisor de água meu como baixista, como músico, abriu assim um horizonte para mim, foi fantástico. Daí para lá, eu acho que eu entendi mais o que eu queria como músico e embora, né? Depois estudei teoria musical e improvisação com outro músico que não era baixista, que era saxofonista, mas também me ajudou demais. E aí eu fui estudando, e música você não para de estudar nunca, né? Tô Sim. até hoje aí tentando avançar. Cara, que história bacana, cara. Eu também fã, né, cara, do Arthur e quando eu fiquei sabendo que você tinha estudado com ele, cara, eu não lembro nem quem foi que me falou, ou eu vi alguma coisa na internet e tal. Mas eu digo, cara, agora eu virei mais fã do Ney ainda, cara. E isso nos leva ao próximo etapa, mas antes eu queria abrir um parênteses. Portanto, você baixista, você que está iniciando no contrabaixo, que tem Arthur Maia como referência, e infelizmente hoje você não pode estudar com ele, mas você pode estudar com o Ney, tá? Que, né? É por tabela o negócio agora. Então, isso nos leva ao próximo etapa, cara, que é referências. Eu gosto de falar sobre referências, Ney, porque a gente enxerga um músico, não só um músico, mas no contexto músico, a gente enxerga um músico, a gente vê ele tocando aquilo, ele é o espelho das referências dele, né? Ele põe, a gente falou agora de Arthur Maia, mas não necessariamente a tua referência pode ser aquela que você estudou, e sim pode ser qualquer outro, né? Inclusive outro instrumento, né? Então você toca daquele jeito porque você tem tal e tal pessoa como referência e tal. Como é que é essa questão de referências para você, Ney? E qual a importância que você dá para essa lição? Sim. A gente parte da ideia, né? Aquela máxima, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Exato. Na verdade, não é tão assim exata essa frase, mas a gente acaba tendo pessoas como referência para todas as áreas, né? Obviamente que como a gente é diferente um do outro, a gente nunca vai fazer nada igual ao outro. Mesmo que a gente use aquela mesma referência, aquela mesma técnica, aquela mesma coisa, a gente vai conseguir, principalmente na música, a gente vai conseguir colocar nossa alma naquilo ali e vai fazer
a coisa ser única, né? Certo. Mas eu tinha como referências iniciais os baixistas brasileiros, né? Que nem eu já te falei alguns, o Arthur Maia, o Nico Assunção, Cisão Machado, que está aí. O Arthur Maia e o Nico já faleceram, infelizmente. Uhum. Cisão Machado está aí até hoje tocando, se eu não me engano, ele mora em São Paulo hoje. Morava no Rio também, era um dos baixistas que eu vi tocando no Rio de Janeiro e gostava muito de ver ele tocando. Fernando de Souza, que era um baixista também lá do Rio, que gravou muita gente, Marina Lima, Lulu Santos, é difícil até de falar, Léo Gandeman, assim, a lista de pessoas que ele já tocou com o Roberto Carlos. Eu não sei ainda, não tem notícia do Fernando de Souza, mas era um baixista, não sei se ele está vivo ainda, está bem. Era um baixista que eu admirava muito, mas foi a partir do Arthur que eu comecei a ter referências internacionais. Como eu falei para você, era um momento assim diferente, né, que a gente não tinha tanto acesso, né? Então, com o Arthur, eu conheci Stanley Clarke, e foi uma das grandes referências minhas, Marcos Miller, John Patitucci, que é um baixista que eu Sim. amo, assim, sou fãzaço. Jaco Pastorius, que não tem como não ser Não fã mencionar, desse cara. Não tem como não mencionar, porque ele é o divisor de águas no mundo do contrabaixo, sem dúvida. Deixa eu pensar em mais quem aí que eu conheci. Alan Caron, que é um baixista canadense, até que não aparece muito na música, na mídia, né? Sim. Mas é um músico formidável, fantástico. Isso estou falando da galera da velha guarda, né? E eu tenho referências até hoje, né? Músicos que eu curto. Mas esses eu acho que acabaram direcionando muito a minha carreira. Citei muitos, mas eu acho que isso é legal também, porque aí você bebe um pouquinho nessa fonte, bebe um pouquinho na outra, e você vai, dessa mistura saudável, você vai formando a sua identidade. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, não. Legal, cara. É isso daí. Como eu falei, eu acabei de falar, né, cara? Eu gosto de falar de referência, porque eu acho que isso daí é um dos princípios para quem quer ser músico, cara. Principalmente para a molecada que está começando, cara. Eu sei, cara, eu falo por mim, né? Quando comecei também, e até hoje, sou muito ansioso, né, cara? Quero sair tocando logo, tal, aquele negócio assim. Mas o que eu vejo, eu tive uma experiência de dar aula para crianças na igreja, né? E dar aula de música, claro. E essa dificuldade que eles tinham de ter alguém como referência, sabe? De ouvir alguém e tal. E queriam tocar porque queriam tocar, né? E eu via muito isso, e vejo isso muito nos adolescentes que querem tocar, querem sair tocando. Mas, cara, eles não têm referência. Cara, o que você ouve? Né? Quem que é? Enfim, né? Quando eu comecei a tocar, a minha referência não era nem baixista, já falei isso na outra live. Minha referência era um guitarrista, né? Chamado Frank Solari, né? Lá de Porto Alegre. Então, conheceu ele? Conheci. Então, cara, minha referência de música, principalmente música instrumental, né? Era ele, Kiko Freitas e o Roger Solari, que é o irmão dele. Que cara, maravilhoso. Era o que eu ouvia, entendeu? E, poxa, eu fico assim, meio que até irritado com a molecada que não tem referência, o cara pergunta, cara, não sei, cara. Enfim, né? Eu fico meio decepcionado com a molecada até hoje em dia. Mas algum vai sair bom. É verdade. Ney, a gente falou aqui um pouco da tua história, lá do início, de referências, né, de profissão, de carreira, enfim. Mas a gente quer ver você tocar, cara. Toca algo pra gente. O que você preparou aí? Bom, eu preparei, até vou aproveitar fazer o convite amanhã. Eu resolvi comemorar, você sabe, né? Posso falar? Claro, claro. Amanhã é o meu aniversário, então eu resolvi fazer uma live de aniversário. Então, tocar sozinho é sempre uma aventura. Então, preparei o repertório para tocar aí uma que eu preparei e quantas você quiser aí, mas eu tenho algumas na manga. Então, é um pouco diferente,
porque a gente não costuma ver o baixista tocando a melodia, né? Então eu preparei um repertório assim, com play-alongs, né? De standards, de músicas que eu curto tocar, só que eu tocando a melodia. Então eu tive que estudar também para tocar desse jeito. Então eu preparei uma aqui que eu acho que é uma música bonita, legal, uma música do Herbie Hancock, que é um pianista dos anos, essa música eu acho que é dos anos 60 talvez, chamada Butterfly, né? Então eu vou fazer essa melodia, ela geralmente é feita por trompete e um baixo, um sax tenor, mas eu vou fazer no baixo aqui, fazer um improviso, espero que vocês gostem aí. Manda bala, isso aí. Acho só que eu vou ter que fechar meu retorno aqui, porque deu uma microfonia agora, peraí. Tudo bem. One, two, one, two, three, four. Só abrir meu retorno aqui para te ouvir, peraí.
É isso aí, pessoal. Esse daí é o Ney Rangel, baixista aqui de Curitiba. Pra você que não entrou agora aí, não está acompanhando desde o início, baixista aqui de Curitiba, né? Professor, instrumentista, enfim, cara é o fera do contrabaixo curitibano. Tá fazendo um jabá teu aqui, cara. Ficou legal. ótimo. Ficou ótimo, cara. Não, tá perfeito, tá perfeito. Você tá estreando, o Ney, você tá estreando aqui nas lives que eu faço, o seu primeiro instrumentista. Oh, que legal. Porque até agora veio o pessoal que toca e que canta, né? Uhum. Então você é o primeiro que tá vindo que só toca, no caso, né? Não sei se você canta também, mas enfim. Eu canto, mas eu espanto, então é melhor deixar quieto. Tem gente que canta e encanta, né? Eu canto e espanto. Então a gente fica no instrumental mesmo. Melhor. Mas é um prazer, cara, ouvir você, assim, sabe? Essa música é muito legal, cara. Butterfly é o nome da música. Butterfly. Bem legal. Do Herbie Hancock. Aquele entre... Não sei se eu vou saber expressar. Em algumas partes da música em que fica aquele silêncio, assim, né? Fica só a bateria marcando ali no ar da caixa, assim, e aí volta com tudo, cara. Aquilo ali é muito legal. Aquela pausa ali é muito animal, né? Enfim, Ney, olha só. A gente já falamos aí de um monte de coisa, mas eu queria falar um pouco do teu trabalho aqui em Curitiba. Eu acompanho você, como já falei, e sei que você tem um trio de música instrumental. Fala pra mim aí, quem que é que te acompanha, como que surgiu essa ideia, a ideia foi tua, o trio é teu, como é que funciona essa parada toda? A gente tem o Vem Que Tem Trio, a gente tem um canal até no YouTube lá, e foi uma coisa bem interessante, assim, do jeito que surgiu. No caso, o Vem Que Tem Trios, sou eu fazendo baixo, o Valmir Pegas, um batera da cidade aqui, curitibano e da pesada. E o Marcos Vizetti, que é o guitarrista, ele é do interior do Paraná, mas já mora um tempo aqui. Estou tentando lembrar o nome da cidade, me escapou agora. E ele mora aqui já faz uns anos, né? Uhum. Então, a história do trio, na verdade, ele surgiu assim, um tempo atrás, por causa de fazer o meu curso lá de pedagogia, para terminar o curso, eu tive que ficar um tempo sem tocar. Porque senão não ia dar conta de fazer tudo. Eu já estava trabalhando como professor e tudo mais. E depois, nesse período aí que eu fiquei sem tocar, eu já estava terminando o meu TCC e já estava preparando um projeto para mestrado. Eu escrevi sobre a importância da música no desenvolvimento da fala do bebê. Então, era um assunto bem interessante. O meu orientador, cara, já engrena no mestrado, faz um projeto, vamos tentar e tudo mais. E eu queria aproveitar isso. Só que nesse período eu comecei com alguns sintomas estranhos e depois foi diagnosticado como síndrome do pânico. E eu estava com falta de ar e uma série de coisas que tem a ver com essa doença. E aí, quando eu estava lá no médico, que eu tive essa notícia que era essa questão, ele me perguntou, fez uma pergunta mágica, eu costumo dizer. Ele perguntou, você teve algum trauma forte na sua vida? Tem alguma coisa que você gostava de fazer, que você deixou de fazer? E aí, quando ele fez essa pergunta, eu falei, doutor, eu sou músico, mas eu estou trabalhando um tempo, eu trabalho também como professor e fico um tempo sem tocar, uns 3 anos assim, sem... Tocava na igreja de vez em quando, mas não estava mais atuando como músico, né? Aí ele falou assim, então volta logo que o teu corpo está reclamando. E aí eu falei, cara, eu tenho que voltar a tocar, obviamente, né? Tomei alguns medicamentos, isso é normal, natural. Mas aí eu falei para o Valmir, que era um amigo, dos amigos mais antigos que eu tenho em Curitiba, que é o Valmir Pegas, e falei, mano, eu tô precisando tocar, cara, eu expliquei para ele a situação. Desculpa, Ney, cortou um pouquinho, cara. Tá. Você chamou o Valmir e aí falou o que pra ele? Falei, mano, eu tô precisando tocar, preciso voltar a tocar, expliquei a situação para ele e eu falei para ele, cara, eu pensei em um grupo de estudo, o que você acha de montar um grupo de estudo? E
o Valmir tava tocando direto, mas assim, ele falou, cara, vamos fazer isso aí, cara, vamos lá. Então, na música instrumental é muito comum um grupo de estudo. Você se junta para estudar as músicas e tocar ali e tal. E eu falei assim, cara, eu pensei em chamar o Marquinho para fazer com a gente. Você acha que ele topa? Aí daqui a pouco ele falou, já falei com ele, ele topou. Então o Vem Que Tem Trio começou como um grupo de estudo com a ideia de eu voltar a tocar. Né? Os caras meio me dando a força. E aí um dia o Valmir gravou um videozinho assim, só com o celular dele e postou, a galera, pô, vocês tinham que gravar isso aí surgiu a ideia. Não tinha nem nome, não chamava Vem Que Tem Trio, era um grupo de estudo. Aí a gente pensou assim, pô, eu falei, ó, eu tenho uma câmera, o Valmir também tem uma. E se a gente convidasse pessoas para tocar com a gente e publicasse isso no YouTube? Pô, genial, aí começou a ideia. E que nome seria? Vem Que Tem Trio. Então já temos nós três aqui e nisso a gente recebeu várias pessoas aí num período aí. Acho que esse projeto começou em 2017, final de 2017. Então a gente já tem mais de, sei lá, 50 vídeos com convidados que a gente geralmente convida uma pessoa, músicos, cantores, tem cantores lá também. Convidava, né? Agora a gente deu uma parada e a pessoa escolhe uma música, a gente se junta ali na hora, faz um arranjo daquela música, ensaia junto, vamos gravar? Vamos, grava. É um registro. Tudo na hora. Tudo na hora. E aí ficou bem legal, porque a gente tem vários registros desses encontros lá no canal no YouTube, né? E são registros históricos também, né? Porque a gente teve a oportunidade de tocar com vários músicos. Inclusive músicos que vieram de fora, de Curitiba, estavam aqui, a gente convidou e tocaram com a gente lá. O Ney Conceição, que é um dos melhores baixistas do Brasil, do mundo hoje. Sim, sim. Fez um som com a gente. Assisti esse vídeo teu lá, até comentei lá. Maravilhoso. Então, teve outros músicos que vieram também, de Joinville. Teve um músico lá de Niterói, ele é paulista, mora em Niterói, estava aqui, também tocou com a gente, que é o Marcos Godoy, um guitarrista. Então, é bem legal. Foi assim, o meu retorno para trabalhar como músico aí em 2017, mais ou menos. Que legal, cara. Poxa, isso é muito legal e coincidentemente, tá? Eu tenho um projeto muito parecido com esse teu, que é um projeto futuro. Então não vou falar muito sobre, né? Porque é um projeto meu com a minha banda, né? Mas muito parecido com esse projeto de vocês aí, em seguida que a gente pôr no ar aí, vocês vão ficar sabendo. Mas, Ney, cara, muito legal, né? Teu trabalho com o trio. Vocês chegaram a tocar junto em algum lugar em Curitiba? Fazer algum show, alguma coisa? A gente, sim, tocou várias. Daí a gente começou a tocar também, fizemos evento fechado. Com o trio, o Vem Que Tem Trio foi mais evento fechado mesmo que a gente fez, né? Festa, trio de jazz e tal. E fizemos várias vezes lá no projeto Música no Vale, lá no Ópera de Arame, né? Palco flutuante. Fizemos várias vezes lá, tocamos várias vezes juntos lá. Né? Então, fizemos um show também lá na Capela Santa Maria. Foi bem legal, um projeto, uma semana cultural. Então, são amigos queridos. Esses dias a gente participou de um projeto da Primeira Igreja Batista que se chama Arte que Sustenta, que é levantar fundos para ajudar músicos que agora nesse período estão sem recursos, né? A gente tocou, a última vez que a gente tocou junto foi há um mês atrás, mais ou menos, na live Arte que Sustenta. Fazia muito tempo que a gente não tocava junto, a gente se reuniu lá e tocou, foi bem legal. Que legal, que legal. Falando em PIB, eu assisti o ano passado o Nataleluia deles, e você estava tocando lá. Você viu o que você falou, não consegui ouvir, deu uma travada aqui para mim. Eu fui assistir o ano passado o Nataleluia, e você estava tocando. Eu vi você lá. Ou foi o ano retrasado? Caramba, estou perdido já. Tá, um ano retrasado. E a minha pergunta era justamente essa: se você costuma tocar todos os Nataleluia ou foi só esse que você fez? Como é que foi? Eu só toquei esse. Eu estou lá na PIB tem pouco tempo, né? Eu fazia parte de uma outra igreja.
E a ideia do projeto legal do Natália Aleluia é essa mesmo, é fazer um rodízio dos músicos, né? Ah, tem rodízio, olha, isso eu não sabia. Não é a ideia que sempre sejam os mesmos músicos, a não ser a orquestra, né? Porque é mais difícil de... Mas a base ali tem uma rotatividade ali. Então já tiveram vários baixistas que participaram, o projeto é maravilhoso. Esse ano eu ia fazer um projeto de Páscoa, um musical de Páscoa, que a gente já estava, eu ia fazer com baixo acústico, e só que foi cancelado por causa da pandemia, né? Foi adiado, né? Provavelmente a gente vai fazer ano que vem. Pois é. Falando em baixo acústico, cara, você começou a estudar o baixo elétrico lá com 14 anos, você falou, coincidentemente, mesma idade que eu comecei também, 13 para 14 anos. E como é que foi isso? Como é que foi para começar lá com o grandão, cara? Como você encontrou o baixo acústico? Porque, primeiro, não sei se para você, mas eu acredito que para a maioria dos músicos que está iniciando no contrabaixo é até um pouco difícil o acesso a um baixo acústico, né? Não tanto o acesso, mas assim, tá. Porque se o cara tem grana, ele vai lá na loja e compra um baixo acústico. Mas ele vai usar onde? Né? Você não vai comprar um baixo acústico apenas para ficar em casa, né? O finalzinho, o picotou, travou de novo, eu não consegui entender a sua pergunta. Não, o que eu falei é o seguinte, fácil acesso, se o cara tiver condições financeiras, ele tem, ele vai na loja e compra. Né? Mas muitas vezes o cara, poxa, mas o que eu vou fazer com esse negócio? Aonde eu vou tocar? Como é que toca esse negócio? Como é que foi para você essa chegada no baixo acústico aí? Então, o baixo acústico é uma paixão antiga, é um instrumento totalmente diferente do baixo elétrico na minha concepção. Eu estou estudando ele ainda. Eu tenho um contato aí com baixo acústico de mais ou menos 3 anos e meio que eu estou estudando baixo acústico, comecei a fazer alguns trabalhos com ele, né? Ainda estou engateando nele ainda, né? Era um sonho antigo, que nem você falou, difícil, que eu não tive acesso antes por condição financeira mesmo. E aí surgiu a oportunidade de eu ter o instrumento, eu tenho um instrumento antigo, né? Tem uma sonoridade bonita, tem seus problemas, o meu é de 1909. Caramba, sério? Então que legal. Ele foi fabricado por um luthier em São Paulo em 1909, tem lá registrado isso dentro dele. E é um instrumento que tem algumas limitações por conta da idade, né? E também por conta não é um instrumento, como é que eu vou dizer, de top. Apesar de ser muito antigo, não é um instrumento, tem instrumentos muito melhores que ele. Então eu costumo brincar assim que o baixo acústico ele é um instrumento que ele é um instrumento ingrato, porque você tem que estudar muito o instrumento, né? É um instrumento difícil de se tocar, de se tirar som, é difícil de carregar, é difícil de amplificar, é difícil de gravar, e eu costumo dizer que ainda tem dia que ele está de mau humor, né? Porque tem dia, cara, porque é um instrumento assim, que ele trabalha muito com a questão da temperatura, sim, do ambiente. Então tem dia que aquilo que geralmente você faz, já está acostumado a fazer com ele, ele não responde. Então é o dia que ele está de mau humor. Então o dia que ele está de mau humor, você tem que aturar e no mau humor dele, né? Mas é um instrumento maravilhoso, cara. É um instrumento que eu sou apaixonado por ele. Em algumas coisas, assim, eu acho que a sonoridade dele é insubstituível. Eu não estou estudando a técnica erudita do arco. Eu optei em estudar só a técnica do psicato para tocar MPB, jazz, né, que é a vibe que eu espero atuar com ele, assim. Mas eu acabo me exigindo muito porque eu gostaria de ter o domínio que eu tenho no elétrico nele, mas ainda não tenho. Então é aquilo que você falou, eu queria já, a questão da ansiedade, queria já pegar e sair tocando, mas não é desse jeito, né? Então depois de 3 anos e meio estudando, eu acho que eu estou começando a conseguir me expressar de uma maneira mais interessante com ele, mas ainda tenho, se Deus permitir, muito caminho para frente com ele ainda. Poxa, desse jeito você desanima a gente, cara. Se você 3 anos estudando, o grandão lá não conseguiu chegar àquilo que você desejaria, que deixa pra mim, pô. Mas aonde cada um quer chegar é uma coisa muito pessoal, né? Não, lógico. Cara, eu não sei se você já viu, eu não vou lembrar o nome agora,
de uma banda em que o baixista usa esse baixo acústico e o cara aplica a técnica do slap no contrabaixo, cara, no baixo acústico. Eu não sei como é que ele consegue fazer aquilo, não, cara. Eu não faço o slap no baixo acústico. Aliás, o slap é uma coisa assim que eu acabei fazendo cada vez menos até no elétrico, apesar de gostar muito. Mas o slap no acústico é uma coisa muito antiga, vem do rockabilly, né? Lá atrás, lá nos anos 50, né? Então eu nem me atrevi ainda a chegar lá. Eu estou ainda no pizzicato, querendo afinar bem, né? E vamos ver. Não me atrevi ainda. Mas tem músicos que são mais especialistas nessa área, que usam até cordas diferentes para ele ter aquela sonoridade do mais instalada do slap, né, no baixo acústico. Eu acho interessante, válido demais, mas não sei se eu vou entrar nessa aí, não. É como eu costumo dizer, né, cara? É muito lindo. Só que, cara, eu vou usar no que eu faço, né? Eu acho que a gente tem que se perguntar isso, né? Às vezes o músico quer aprender determinada coisa, cara, mas você não vai usar no que você faz. Poxa, eu toco um estilo de música nada a ver, enfim, né? Ney, faz outra música pra gente, cara, antes que termine o nosso tempo. Eu vou trocar de baixo aqui, que eu tô achando que o ruído que eu ouvi não era microfone, a bateria desse baixo tá acabando. Eu não ia nem tocar essa música que eu vou tocar agora, mas eu vou trocar a música que eu ia tocar para tocar no fretless ali. Um baixo que até a gente tem um amigo em comum, fabricado pelo Rodrigo. Um baixo que eu sou apaixonado por ele. Então vou tocar uma música que se chama In a Sentimental Mood, que é do Duke Ellington. É uma música bem bonita também, é uma balada, né? Eu queria tocar uma mais animadinha, mas o baixo tá fazendo um ruidinho, ó, vê se você ouve aí. Não tô ouvindo nada, não. 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 Um assoviozinho. Não, mas pode trocar, não tem problema. Geralmente é sinal que a bateria tá acabando. Vou trocar aqui de baixo. Vamos lá.
É isso aí, cara. Que lindo, cara. Muito massa o som desse baixo. Parabéns ao Rodrigo aí, que fez esse instrumento maravilhoso, cara. Parabéns para ele mesmo. É maravilhoso esse instrumento. Sou apaixonado por ele. Ele tá plugado em algum pedal aí, algum pré, alguma coisa, não? Ele tá passando só num reverb. Um reverb de guitarra. Que eu acabei comprando um tempo atrás. Eu comprei do Marquinho, do Marcos Bizetti, que é o guitarrista que estava vendendo. Acho que é isso. Alien Space Verb. Olha aí. Show de bola. Esse pedal na época porque eu estava fazendo um projeto em duo, que eu tocava baixo, fazia harmonia
e fazer percussão com os pés, não sei se você já viu esse projeto, junto com o Sérgio Rocha, que é cantor e saxofonista. A gente fazia em duo, a gente acabava fazendo um som quase que por 4. E às vezes ele estava cantando, eu tocando as harmonias, fazendo percussões com os pés, e às vezes ele estava tocando sax, e aí a gente ia. E aí eu senti falta desse som do reverb para fechar melhor, porque só tinha 2, né? Então eu usei mais para o duo e agora acabei usando também para fazer as lives, porque eu achei que ficaria bonito para a melodia. Bom, amigo, se você gostou do conteúdo de hoje, se inscreva em nosso canal, curta, comenta, compartilha nas tuas redes sociais e grupos do WhatsApp. Agora, se você deseja fazer parte desse projeto, que é o Pedal com Música, faça sua contribuição voluntária no valor que você desejar, através da chave Pix que está aqui na descrição desse podcast. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que interagem, curtindo, compartilhando esse trabalho. Foi um prazer pedalar nessa pauta com vocês e até logo!